em ficar debaixo da mesa. Ela disse para Jesus: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Irmão, sabe, uma migalha que cai da mesa dos filhos já pode fazer a diferença na vida de muita gente. Uma migalha que cai da mesa do Senhor já pode operar uma mudança muito grande na vida de muita gente. Mas a gente não pode, irmão, abrir mão do nosso lugar. Deus, Ele preparou um lugar na mesa para nós. Amém? O nosso lugar não é debaixo dela. Lá é o lugar dos cães, dos cachorrinhos. E olha o que a Bíblia diz, Isaías 56, versículo 11: e estes cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornaram para o seu próprio caminho, e cada um para a sua própria ganância, cada um para a sua própria parte. Vinde, dizem, trarei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Irmão, o tempo é de mudar a posição das coisas. Eu creio que a igreja, ela limitou muito o crescimento do cristão. Porque quando um cristão cresce, ele se torna independente até da igreja, até do pastor. E se o cristão não precisa mais do pastor, então o pastor não consegue mais controlá-lo, manipulá-lo. Então você vai ficando ali debaixo da mesa, comendo migalhas que mudam a sua vida, porém no lugar que não é reservado por Deus para você. Amém? Está na hora da gente colocar esses cães gulosos debaixo da mesa e a gente assumir o nosso lugar. Diga graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. Pode sentar, fica à vontade, em nome de Jesus. Vocês se recuperaram já de domingo passado? Domingo foi forte, foi ou não foi? Domingo Deus fez da sua casa um hospital da alma, né? Digamos assim. Foi um impacto muito grande, muito poderoso. E eu tenho certeza, irmão, que a fonte nunca se esgota. A Bíblia diz que Ele derrama água sobre o sedento. O que esgota é a sede, não a água. Diga graças a Deus. Então que a gente possa sempre se manter sedentos do Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14, versículo 35. Primeiro Samuel 14, versículo 35, diz assim: então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Vamos ler de novo? Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Amém? Irmão, hoje eu quero falar de uma vida com Deus. Nós não vamos ser repreendidos aqui hoje, mas eu espero que sejamos despertados para buscar algo a mais, porque ninguém alcança tudo de Deus, irmão. Quando a Bíblia diz conhecer e prosseguir em conhecer, Ele está dizendo, olha, todo dia pode ser novo, de novo. Amém?
E uma vida com Deus é diferente de ter o favor de Deus. Você pode ter o favor de Deus, você pode ter a bênção de Deus, você pode ter o poder de Deus, você pode ter portas abertas por Deus na sua vida e ainda não ter a pessoa de Deus, a presença de Deus. É diferente. Nós podemos até dizer, irmão, que isso tem sido uma ilusão real da presença de Deus. Se eu pudesse colocar um tema já de início nessa palavra, seria para trocar os presentes pela presença. Porque às vezes, irmão, nós recebemos o favor de Deus, a porta aberta, a bênção de Deus, e a gente tem isso como se fosse a presença, mas não é. Ainda não é. Pode ser um sinal, pode ser um indício, pode ser apenas, irmão, um engano, um alucinógeno no meio cristão. A gente tem visto pessoas abençoadas, pessoas que se voltam um pouquinho para o Criador e são abençoadas, mas porém separadas dele. Pessoas que não conseguem nutrir a presença de Deus, andar com Deus. Nós precisamos entender, irmão, que para andar com Deus não basta apenas ser abençoado por Ele. Nós somos uma igreja abençoada. As pessoas têm sido abençoadas. Parece que todo veículo tem levado as pessoas para Deus. Como diziam antigamente, olha, Deus é um só. Sabe, todos os caminhos levam a Deus. É o que a gente está vivendo hoje. Parece que todos os caminhos estão levando as pessoas a Deus, mas é só engano. Porque só existe um caminho, e o caminho já é a presença de Deus, já é a pessoa de Deus. Eu sou o caminho, ele diz. Ninguém vai a Deus senão por mim. Ou seja, se eu estiver no caminho, já estou com Ele, já estou nele, já estou andando na presença dele. Amém? Só que muitas vezes, irmão, a gente se engana, porque a gente ora e tem resposta, a gente clama e vê os milagres, a gente tem favor de Deus, a gente tem o toque de Deus, a gente tem curas, a gente tem milagres, mas e a presença? E a presença dele? Abra sua Bíblia em Êxodo, que a gente vai entender melhor. Êxodo capítulo 33. Êxodo 33, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus enfeites, adornos, atavios,
Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz. És povo de dura cerviz. Presta atenção, irmão, a Bíblia diz que a tristeza do povo, a má notícia aos ouvidos do povo, não foi o fato de Deus não ir com eles, foi o fato de Deus dizer que eles eram de dura cerviz. Olha como que às vezes, irmão, o coração do líder não bate no peito do povo, porque o que entristece Moisés é a ausência de Deus, mas o que entristece o povo é a bronca que Deus dá. É o fato de Deus dizer: olha, vocês são obstinados, vocês são de dura cerviz. Continua a leitura, por gentileza. Versículo 5: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz os filhos de Israel: és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si, olha só, fora do arraial, do acampamento, desviada, longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. Aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E acontecia que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda da congregação. Sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua própria tenda adorava ou inclinava-se, falando o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes: faze subir este povo, porém não me faça saber quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer o quê? Vamos ler de novo esse versículo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer o quê, irmão? Então lhe disse: se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir deste lugar. Para aí, irmãos. Nós precisamos, irmão, atentar bem para a presença e a ausência de Deus na nossa vida.
Sabe, a Bíblia diz que quando Moisés, eu já preguei isso, ele coloca uma barraquinha de lona fora do acampamento e ele batiza aquele lugar como a casa de Deus, a tenda da congregação. A Bíblia é clara quando diz: quando o povo precisava buscar a Deus, ia até a tenda da congregação. Mas quando Moisés ia para a tenda, todo mundo parava o que estava fazendo, irmão, para ficar assistindo, observando. E a Bíblia diz que Moisés ia caminhando para fora do acampamento e o povo olhando eles pelas costas. Quando Moisés entrava, uma coluna de nuvem pousava em cima da igreja e a presença de Deus enchia ali, irmão. E Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo, a Bíblia diz. Irmão, é uma experiência que eu não sei em você, mas ela é impactante e ao mesmo tempo angustiante. Porque eu acho que nem de perto a gente vive algo assim. Eu lembro quando eu ministrei isso, eu ainda falei: vai alguém lá fora, vê se tem uma coluna de nuvem aqui em cima. Irmão, eu estou falando de um homem atrair a presença de Deus. Moisés não era santo, Moisés não era perfeito, Moisés não era livre de pecados. Mas Deus disse algo a respeito dele, e esse algo pode ser a diferença. Deus disse quando repreendeu Miriam e Arão: ele é fiel em toda a casa. Irmão, pague um preço para ser fiel a Deus. Amém. Existem bênçãos, irmão, que tem a ver com a obediência. Deuteronômio 28, a Bíblia diz que Ele vai mandar a bênção até nós se nós guardarmos e obedecermos o mandamento. Mas existem bênçãos que não tem a ver com obediência, tem a ver com o que Deus falou. Ele está dizendo para Moisés claramente: vocês não vão perder a bênção. Por quê? Porque eu disse que daria a bênção, mas vocês vão perder a presença. Você está me entendendo? O que eles estão perdendo aqui não é o favor de Deus, não é a porta aberta, não é o milagre, não é a bênção. O que eles estão perdendo é a presença. Deus está dizendo: eu não vou no meio de vocês, porque senão a minha ira em qualquer momento pode consumir todos vocês. Mas eu vou dar a bênção. Irmão, se Deus não quer andar no meio do seu povo, é porque tem alguma coisa que Deus não se agrada. Concorda, sim ou não? Então a bênção, ela não pode ser, irmão, um ponto positivo. A bênção que Ele mesmo vai dar não quer dizer que Ele está satisfeito com a nossa conduta, com a nossa vida. Então as pessoas hoje nas igrejas têm andado iludidas, irmão, enganadas. Por quê? Porque estão ausentes de Deus, mas não ausentes da bênção. Você sabe que quanto mais separado de Deus a pessoa está, mais ela anseia por contar testemunhos. Irmão, eu fiquei muito tempo já fazendo a obra de Deus, e é nítido quando uma pessoa está meio que separada de Deus, ela quer porque quer contar testemunho, então ela até começa a mistificar tudo. Ela começa a exaltar coisas que nem mereciam exaltações. Aí entra aqueles testemunhos ridículos que nem são testemunhos. Sabe, aquelas coisas que mais servem para a gente dar risada do que para glorificar o nome do Senhor. Quando não, as pessoas começam a inventar bênção, irmão. Por quê? Porque ela consegue com isso ter o descanso de que Deus está com ela. Porque se Ele não tivesse, eu não estava sendo abençoado.
Só que diante dessa palavra, irmão, Deus está dizendo: olha, eu vou dar a bênção, não é porque vocês estão obedecendo, é porque eu disse que daria, é porque eu sou fiel, é porque eu vou cumprir a promessa. Só que eu não vou com vocês, porque vocês é um povo obstinado. Aí o povo fica triste, porque Deus falou que eles eram obstinados, e Moisés troca os presentes pela presença. Se o povo tivesse uma Bíblia na mão nesses dias, eles já teriam trocado Moisés aqui, irmão. Porque imagina, aquele líder, ele está trocando a promessa, a mudança de vida, sabe, a independência que aquele povo ia ter. Ele está dizendo: não, Deus, nós não queremos, porque ele era o porta-voz do povo. Só que ele não pergunta se o povo quer ou não, porque um bom líder sabe, irmão, que tem horas que não dá para ouvir a vontade do povo, tem horas que não dá para saciar o desejo do povo, tem horas, irmão, que tem que pedir a Deus o que o povo precisa, não o que o povo quer. Amém? Então ele está dizendo pelo povo: Senhor, nós queremos a presença, não queremos mais essa terra prometida. Se o povo soubesse disso, ia linchar Moisés, porque, irmão, eles estão caminhando no deserto. A motivação deles nunca foi a presença de Deus, sempre foi a terra prometida. Eu pergunto para você: qual é a sua motivação? Porque talvez o que você deseja é a eternidade, mas não deseja a presença dele aqui, agora. Irmão, para quem deseja passar a eternidade com Deus, já precisa viver com ele aqui, agora, diariamente, o tempo todo. Amém? Então as pessoas, irmão, elas estão ali sendo enganadas, iludidas. A Bíblia diz que Saul, ele edificou o primeiro altar para o Senhor. Mas quando você vê a vida de Saul, não há indícios que comprovam que havia um altar para Deus na vida dele. Nem tudo que a gente faz para o Senhor é de fato para o Senhor. É engraçado que a Bíblia relata claramente: esse foi o primeiro altar, como quem diz que haveria outros. Mas na vida de Saul nunca houve um altar, irmão. Nunca houve. Sabe, como é que está a sua vida, irmão? Como é que está o seu altar? Você já levantou um altar para Deus na sua vida? Porque não é só vir à igreja, ser abençoado, sentir um toque, sabe, caminhar para a eternidade. É ter um altar para Deus na sua vida. Um lugar, irmão, aonde você oferece sacrifícios. Amém? Quem é o seu Deus, irmão? Você já reparou o quanto você se sacrifica por você mesmo? Pessoas, irmão, que sacrificam horas de sono para poder ganhar dinheiro. Tem pessoas que sacrificam, irmão, o convívio com a família para ganhar dinheiro. Tem pessoas sacrificando a saúde para ganhar dinheiro. Será que não é você o Deus da sua vida? O quanto você se sacrifica por você mesmo?
Sabe, quando é o seu alvo, quando é o seu desejo, quando é os seus objetivos, os seus sonhos, não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem madrugada, não tem frio. Você está correndo, você está lutando, você está perseguindo o alvo. Sabe, há muitos de nós, irmão, que o Deus das nossas vidas se tornou nós mesmos. O altar que levantamos é para nós, os sacrifícios colocados ali é para nós. Quanto você se sacrifica pela presença de Deus? O quanto você já sacrificou neste altar para ter a presença de Deus? Porque não adianta você colocar um altar ali e não colocar sacrifícios. É muito sério, porque, irmão, no passado, a presença de Deus na vida dos homens trazia um impacto inexplicável. Sabe, o que dizer de Gideão, que venceu os midianitas como se fosse um só homem? O que dizer de Sansão, irmão, que derrubava milhares de homens com a força do braço, quando o Senhor se apoderava dele? O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que andaram no meio do fogo e o fogo não queimou? O que dizer de Davi, que derrubou um gigante com uma pedra? O que dizer de você? O que dizer de você? O que dizer de mim? O que dizer de nós? Qual é o impacto inexplicável que a presença de Deus tem na nossa vida? Milagres, maravilhas extraordinárias? Não, porque a Bíblia diz que esses sinais evidenciam a vinda do falso profeta, não de um homem de Deus, uma mulher de Deus. A Bíblia é clara quando diz que muitos falsos profetas e falsos cristos farão sinais e prodígios que, se possível for, enganariam os escolhidos. Irmão, eu não estou falando de milagres, eu estou falando de uma coisa que não se pode explicar. Sabe, na presença de Deus na sua vida, que traz algo que não pode ser explicado. Então a gente vê que quando Deus pegou Gideão, aconteceu alguma coisa que ninguém explicou. Quando Deus pegou Sansão, aconteceu uma coisa que ninguém explicou. Quando Deus pegou Davi, aconteceu uma coisa que ninguém explicou. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego estiveram andando no fogo, a presença de Deus, a Bíblia diz, contemplada pelo rei Dario, andava no meio do fogo e ninguém conseguiu explicar. E na nossa vida, qual é o impacto da presença de Deus? Só um arrepiozinho no pescoço? Só uma lágrimazinha, irmão, que rola o rosto? Será que nós não estamos tendo o favor de Deus e a ausência dele? Será que nós não estamos tendo, irmão, a bênção de Deus, mas a ausência da presença dele? Aonde estão os fatores, irmão, que comprovam que Deus está com a gente, mas que ninguém consegue explicar? Sabe, atitudes, irmão, que ninguém tomaria. Eu não estou falando de poder, porque a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome expulsei demônios. Isso é poder. No teu nome curei enfermos, isso é poder. E Jesus vai dizer: olha, eu nunca conheci vocês, eu nunca andei com vocês e não vou andar agora, apartai-vos de mim. Eu não estou falando de poder, eu estou falando de uma coisa, irmão, que ninguém explica. Sabe, de uma compaixão que não se pode ser freada, de um amor ao próximo que não pode ser controlado, de um quebrantamento, irmão, que você tenta resistir, mas não consegue, de uma dignidade que você já não tem mais, alguma coisa que quem olha fala: Deus está com esse camarada. Alguma coisa que comprove, irmão, Deus está com essa pessoa, porque, meu Deus, eu nunca vi isso antes.
Sabe, a gente quer abrir o mar, mas mal conseguimos abrir o coração para Deus. A gente quer levantar um paralítico, mas mal conseguimos nos levantar quando caímos. A gente quer ressuscitar um morto, mas mal conseguimos nos manter avivados na presença dele. A gente quer poder, a gente quer uma evidência, mas irmão, não se trata de o que vai acontecer através de nós, mas em nós. Qual é o impacto da presença de Deus na sua vida? Qual é o diferencial? Se a gente removesse a presença de Deus hoje de você, qual o impacto negativo teria na sua vida? Se a gente tirasse de você como quem arranca uma camisa, a presença de Deus, quão miserável você seria, o quanto pioraria o seu estado, irmão, porque talvez as mudanças que foram lhe proporcionadas na sua vida não tem a ver com a presença, tem a ver com a religiosidade, tem a ver com o fato de ter aprendido o que é certo e errado, então não faço. Estou falando da presença, estou falando de alguma coisa diferente, irmão, que alguém olha nos seus olhos e as portas se abrem sem explicação. Amém? Eu estou falando de uma coisa, irmão, que vai derrubando os inimigos pelo caminho, que vai transformando o amargo em doce, que vai fazendo água sair da rocha. Não foi isso que Moisés fazia? Chegou a um lago, a água era amargosa, e ele pega um pedaço de pau, joga na água e a água fica doce. Não foi o pau, foi a presença. Estou falando, irmão, de transformar ambientes, de mudar circunstâncias, de impactar vidas, de deixar uma marca. Irmão, você pode ser o único representante de Cristo na família que você está, na empresa onde você trabalha. Sabe, o contato com você é o que essas pessoas poderão ter mais perto de Deus. Como é o contato? O que você deixa, irmão, nas pessoas? Qual é o efeito que você causa nelas? Amém, gente? Sabe, eu me parei para me cobrar um pouco essa semana. Eu estava conversando com um pastor lá da Graça, como eu postei no grupo, e esse menino era um garoto, como Pedro, Hudson, e eu comecei a levar ele comigo para fazer a obra aqui em Piquerubi, às vezes em Alfredo Marcondes. E eu também era um garoto, mas ele contando as coisas para mim, e eu falei para ele, eu falei, nossa, como você me deixou orgulhoso. Ele falou, eu não esqueço, pastor, quando eu ia com o senhor lá para Piquerubi, que a gente desviava o pedágio, porque não tinha dinheiro para pagar, pelas estradinhas de terra aí, mas chegava lá, a gente via o Senhor dando Deus para as pessoas. E aí ele meio constrangido, ele dizendo, olha, eu tenho feito assim, eu tenho feito uma obra social, eu tenho levantado oferta, escondido, sem a igreja saber, para poder ajudar as pessoas, porque eu vi o Senhor fazendo.
Sabe, irmão, não se trata de ter deixado um pedacinho de mim lá na igreja da graça, porque esse pedacinho que eu deixei nele é o pedaço de Cristo, porque essa é a obra que Jesus falou, de visitar os necessitados, de auxiliar as viúvas, de amparar os órfãos, de dar a quem pede. Amém? E aí a gente está falando de anos, irmão, anos. Hoje ele tem uma igreja para pastorear, e ele está ali reproduzindo aquilo que um dia ele me viu fazer. E aí eu fiquei me perguntando, falei: Deus, eu deixei essas marcas lá atrás, mas e hoje? O que será que eu estou deixando nas pessoas? Qual é o extrato que prova que a tua presença está na minha vida? O que tem de diferente em mim que não pode ser explicado? O que as pessoas veem na minha ação, na minha conduta, no meu agir, que diz: poxa, isso não é normal, eu nunca vi, é diferente. Porque a presença de Deus, irmão, ela vai trazer coisas inexplicáveis. Tem gente que acha que andar com Deus é andar corretinho religiosamente. Isso não te faz de Deus, isso te faz soberbo. E a Bíblia diz que a soberba te separa dele. Sabe, porque a gente começa a andar corretinho, fazendo tudo religiosamente bonitinho, coando mosquito, sabe? Isso não pode, aquilo não pode, aquilo outro. E aí a gente começa a ser tomado, sem que percebamos, de uma arrogância religiosa, onde parece que a gente é melhor que todo mundo, irmão. Onde se você não faz o que eu faço, então você não é de Deus, você ainda está num nível abaixo. Irmão, a primeira evidência de uma pessoa que está acima no nível, na caminhada com Deus, é ela não conseguir, apesar de estar por cima, sair pisando nos outros. É diferente. Olha para a sua vida, irmão. A gente tem o que dizer de Gideão, a gente tem o que dizer de Sansão, a gente tem o que dizer de Davi, a gente tem o que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que a gente tem para dizer de você? Se eu fosse pegar um relato seu, uma história, uma experiência, um testemunho seu, para registrar na Bíblia, aonde nós veríamos a presença de Deus? Sabe, se a sua vida estivesse relatada aqui nas Escrituras Sagradas, elas iriam impactar quem, mexer com quem, alinhar quem, direcionar quem? Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? A presença de Deus, ela tem que trazer impactos, irmão, não presentes. Ele é o papai do céu, não é o Papai Noel. Diga glória a Deus. Ele tem que trazer um impacto, algo que não se explica, algo que não se vê todo dia, um impulso para fazer uma coisa que na sua carne você jamais faria. Por quê? Porque a natureza corrompida está em nós, sim ou não? Aqui dentro, irmão, opera o ódio. Aqui dentro opera a vingança, o desejo de justiça. Aqui dentro, irmão, opera a malícia. Aqui dentro opera o pecado. Mas o impacto da presença de Deus tem que anular essas coisas e trazer à tona alguma coisa que não se explica. A gente quer pregar a multidão, irmão, e mal conseguimos pregar para nós mesmos. Mal conseguimos pegar a Bíblia e pregar para nós mesmos. Sabe, mal conseguimos pegar a pregação do domingo e entender o que é que Deus está pedindo de mim. Por que isso acontece, pastor? Porque aquele altar que nós levantamos para Deus, de fato nunca foi de Deus.
Você está aí no livro de Êxodo. Abra por favor Romanos, capítulo 14. Romanos, no Novo Testamento, capítulo 14, versículo 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor, o quê? Morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do o quê? Mas na prática não é bem assim, irmão. A maioria aqui quer morrer para o Senhor, mas sem nunca ter vivido para Ele. Porque quando chega a hora de morrer, a gente quer morrer para o Senhor. Ninguém quer morrer para o inferno. Ninguém quer morrer para o capeta. Quando chegar a hora de morrer, queremos morrer para o Senhor. Mas hoje, talvez não seja a hora de morrer, seja a hora de viver. E aí, vivemos para o Senhor? Irmão, ninguém vive para Deus se não edificar um altar para Ele na sua vida. Agora, um altar que nós levantamos para Deus, guarda isso, não pode ser um lugar de pactos egoístas. O altar que eu levanto para Deus não pode ser um lugar de uma adoração fingida. Um altar que eu levanto para Deus não pode ser um lugar de fogo artificial. Você guardou isso? Pastor, eu vou levantar um altar para Deus na minha vida. Não pode ser um lugar de pactos egoístas, onde só você ganha. Sabe aqueles votos que a gente faz com Deus, que só a gente que ganha? Aqueles pactos que a gente faz com Deus, que só a gente é que sai contemplado. E aí quando, para piorar, a gente diz: não, Deus, se o Senhor me der, eu vou contar o testemunho, para a tua glória. Como se Ele estivesse dizendo, precisando ser glorificado. Não, irmão. Quando você levanta um altar para Deus, você precisa entender que esse lugar vai ser um lugar de sacrifícios. Amém. A Bíblia diz em Levíticos, capítulo 6, versículo 13, que o fogo no altar nunca se apagará. Mas a verdade, irmão, é que muitos de nós estamos vivendo um cristianismo apagadinho. Porque o altar que nós levantamos não é um lugar de sacrifícios. Você entende o que é sacrifício? Você entende que sacrifício está no contrário do conforto? Está me entendendo, sim ou não? Você entende, irmão, que se você coloca neste altar coisas só no campo do conforto, não é sacrifício. E se não é sacrifício, não é um altar para o Senhor. É por isso, irmão, que o fogo está brando. É por isso que as pessoas, irmão, estão escarnecendo. É por isso que as pessoas estão sambando em cima do altar, porque não tem fogo. E por que não tem fogo? Porque a oferta que é colocada ali não tem sacrifício. Foi um sacrifício para você vir para o culto hoje?
Sacrifício seria, irmão, se você não tivesse as duas pernas e dependesse de 4 amigos para subir com você no telhado e descer você numa cama amarrado. Está entendendo o que é conforto e o que é sacrifício? Quando eu e você fazemos uma oferta para Deus em dinheiro, tem sacrifício ou tem conforto? Quando você tem que tomar uma atitude diante do que é certo e errado, tem sacrifício ou tem conforto? Porque tem coisas, irmão, que religiosamente é muito fácil de fazer, que não é nenhum sacrifício. Amém? Mas tem coisas que mexem com a nossa vontade, com o nosso desejo, que aí renunciar se torna um sacrifício. São essas ofertas, irmão, que faz Deus incendiar este altar. Diga glória a Deus. Você está em Romanos, você vai abrir em 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo também. Se você abrir no meio é Salmos, aí você volta. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther, antes de Esther é Neemias, antes de Neemias é Esdras, e antes 2 Crônicas, então antes 1 Crônicas, capítulo 21, versículo também 21. 1 Crônicas 21, versículo 21. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. O sacrifício. Davi está dizendo o seguinte: ele vai até um homem, planeja comprar uma terra e diz: aqui eu quero oferecer um altar para o Senhor. Ele era rei. Imagina, é igual ser um presidente do país. Esse homem não sabe o que é pagar um café. Sempre tem alguém para pagar para ele. Esse homem não sabe o que é pagar um almoço. Sempre tem alguém para pagar para ele. Algumas posições entre os homens, irmão, gera benefícios que fazem a maioria desses homens pensarem que são deuses. Davi era rei, só que ele entendia: eu não sou Deus, tem um que está acima de mim. Diga glória a Deus. E aí Ornã diz para ele: rei, você quer a terra? Eu dou. Você quer o animal? Eu dou. Você quer a lenha? Você quer os trilhos? Eu te dou tudo. Faça a oferta para Deus. Davi poderia ter dito: que bênção, vou contar o testemunho no culto domingo. Olha, veio ao meu coração fazer algo para Deus, e aí Deus já levantou um irmão que deu tudo que a gente precisava. Quantos testemunhos assim a gente já ouviu? Sabe, irmão, Deus não quer da gente só a iniciativa, Deus quer a mão na massa. Amém? Não se trata apenas de promover uma iniciativa, mas de dar o primeiro passo, de dar o exemplo, de fazer. Davi olhou para ele e falou: olha, eu não quero oferecer para Deus alguma coisa que não me custe nada, então eu vou comprar essa terra.
Irmão, cuidado, porque o altar que Saul levantou para Deus nunca foi de Deus. Se o que você põe nesse altar não te custa nada, se o que você oferta ali para Deus não te é nenhum sacrifício, não é um altar para Deus. Porque Deus, irmão, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, limitados, pecadores, falhos. Mas tem horas, irmão, que o que Ele espera de nós é algo mais. Em Romanos 12, versículo 1, ele diz: apresentei os vossos corpos como culto racional em sacrifício vivo para o Senhor. Por quê? Porque viver para Deus é um sacrifício. Morrer para Ele não. Morrer para Deus é benefício. Quem morrer para Deus, na verdade, não vai experimentar nenhum mal. Diga glória a Deus. Então morrer para Deus é benefício. Viver para Deus é um constante sacrifício. É por isso, irmão, que o fogo da igreja está se apagando. Por quê? Porque não é preciso mais sacrificar. E quando eu falo de sacrifício, eu não estou falando de você fazer um voto com dinheiro. Eu estou falando da sua vida, estou falando do seu desejo, estou falando do seu caráter, estou falando do seu dia a dia, das propostas. Amém? As pessoas hoje não podem mais ser confrontadas, porque se elas forem confrontadas, irmão, elas podem escolher outra igreja. É só pegar o cardápio. Ah, essa aqui não fala de dízimo, essa fala. Essa não fala de oferta, essa não fala de santidade, essa não fala disso, daquilo outro. É assim que está hoje. Aí o fogo fica brando. A presença de Deus não causa mais impacto, irmão, no nosso caráter, na nossa vida, no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Sabe, é por isso que ninguém vê Deus hoje. Porque Deus, Ele não vai aparecer, irmão, com o seu rosto glorificado. Ele vai aparecer através de nós, da sua igreja. Ele diz: vós sois luz no mundo. Está me entendendo, irmão, onde eu quero chegar? A gente tem o que dizer de Gideão, Sansão, Davi e outros. O que a gente teria para dizer de você, de mim? Quais são os fatores inexplicáveis da presença de Deus na nossa vida? Quais são? Sabe, aquelas portas, irmão, que normalmente não se abririam, mas abriu para você. Aquelas coisas que normalmente não aconteceriam, mas aconteceu com você. Aquelas coisas que ninguém faria, mas você faz como uma rotina. Sacrifícios. Amém? Não pode ser algo que não me custe nada. Sabe o que eu vejo na igreja, irmão? A igreja está andando na direção de Deus, mas ainda está se perguntando: aonde está o cordeiro para o holocausto? Você sabe qual foi a resposta que Abraão não deu a Isaac? Você é o cordeiro. O sacrifício tem que ser vivo. Ele não deu, ele poupou o filho. A gente fala da fé de Abraão, mas vamos falar de uma mensagem que foi omitida, de uma revelação que não foi entregue, de uma direção que não foi colocada. Irmão, se a gente pegar a filha de Jefité, que também foi oferecida em holocausto para Deus, está lá em Juízes, capítulo 11, se eu não me engano.
Jefité faz um pacto com Deus. Deus, se o Senhor me der a vitória sobre os inimigos, a primeira coisa que eu ver quando eu entrar na cidade, vou te oferecer em holocausto. Ele vence a batalha, e quando ele entra na cidade, a filha vem correndo ao encontro, e ele começa a chorar, porque ele lembrou do voto. E aí a filha abraça o pai e diz: compra em mim a vontade de Deus. Ela entendia: eu sou o sacrifício vivo para Deus. Só que Abraão omitiu a mensagem para Isaac. Abraão olhou para Isaac e não conseguiu entregar a palavra para ele. Porque esses são os pregadores dessa geração, irmão, que conseguem pregar para um povo alheio, mas não conseguem pregar para o povo da própria casa. Não consegue. É 2 pesos e 2 medidas, e Deus chama isso de balança enganosa, que é abominável para Deus. Abraão olhou para Isaac e não aguentou e falou: olha, Deus proverá, meu filho. Ele tinha que ter dito: você é o cordeiro. E o Isaac tinha que ter dito: cumpra em mim então a vontade do Senhor. Amém, gente? Irmão, você precisa olhar hoje para o seu altar e enxergar o quanto você tem sacrificado aí, o quanto você tem colocado nesse altar. Porque você é o cordeiro que precisa ser ofertado. Amém? É um sacrifício vivo que Deus quer. Porque se você viver sacrificando coisas mortas não mantêm o altar aceso. Coisas mortas não vão manter o altar fumegando. Coisas mortas proporcionam outras coisas. A Bíblia nos conta no livro de Gênesis que Abraão ofereceu coisas mortas no altar, e a Bíblia diz que as aves do céu vinham comer os cadáveres. E aí em Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, a Bíblia diz que as aves do céu é o inimigo, é o diabo. Quando você oferece coisas mortas, irmão, o diabo vem, você atrai o diabo. As aves do céu quer comer os cadáveres. Está me entendendo? E aí você vai ter que passar a vida toda enxotando-os. Vamos ler essa história? Abre comigo, por gentileza, no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 15, versículo 10. Gênesis 15, versículo 10. Quem achou, diga amém. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, o quê? Se você coloca no altar coisas mortas, o que você atrai, irmão, é a presença dos inimigos. E vamos ser sinceros, cansa, não cansa esse confronto constante com o diabo, irmão? Toda hora você tem que ficar enxotando. Cansa ou não? Toda hora é uma ação maligna. Se as minhas experiências sobrenaturais só tem a ver com forças malignas, é porque no meu altar eu só coloco coisas mortas. As minhas experiências sobrenaturais tem a ver, irmão, tem que ter a ver com o fogo de Deus. Quando Davi colocou ali, ofereceu, a Bíblia diz: o Senhor veio com fogo sobre o altar. Imagina o fogo caindo do céu, irmão, incendiando aquele holocausto. Quem pode explicar? A gente estava indo para Prudente ontem e a gente viu 2 arco-íris no caminho. Ficamos que nem bobo tirando foto. Está na Bíblia, sim ou não? Que Deus fez aliança com Noé,
que não destruiria mais a terra com as águas, e toda vez que chovesse, irmão, colocaria um arco para lembrar da aliança. Quantos milhares de anos isso faz, e a palavra de Deus permanece lá, inabalável, cumprindo-se. Você sabe qual é o nosso problema? A gente interpreta a palavra de Deus errada. A gente põe coisas na boca que Deus não falou. Porque Jeremias 1,12 ele diz: eu velo na minha palavra para cumprir. Só que esse livro, irmão, não é um livro só da boca de Deus. É um livro de relatos. É um diário de fatos, de acontecimentos. Então a gente viu coisas que aconteceu com Abraão, viu coisas que aconteceu com Gideão, mas não quer dizer que vai acontecer com a gente. Agora, o que Deus falou. Por exemplo, se você ler Apocalipse e meditar, ali fala do fim do mundo. Tudo que está ali vai acontecer, porque foi Deus que falou. Agora, se você ler a história de Ana, não quer dizer que toda estéril vai gerar um filho. Mas a nossa comunhão com Deus é pobre. O nosso conhecimento de Deus é de letra, é de teologia, de palavras mortas. Então a gente vai pegando versículos isolados ou histórias que não tem nada a ver com a nossa história e assumindo uma fé que não vai me gerar nada. Não, porque Deus falou. Não, Deus nunca falou. Aquilo foi um relato que Ana registrou, e as pessoas viram que foi algo milagroso, que não se podia ser explicado. Amém? Mas você percebe que o pacto que ela fez com Deus não foi egoísta. Eu ganho um filho, o Senhor ganha um profeta. Diga glória a Deus. A adoração que ela derramou a Deus não foi fingida. A Bíblia diz que foi com lágrimas. Ela derramou a alma. O fogo não foi artificial. Por quê? Porque aconteceu um milagre, irmão. Ela gerou um filho mesmo sendo estéril. Sabe, o fogo no meu altar é Deus visitando o meu ventre, irmão, que é seco para gerar uma criança. Isso é fogo dos céus. O fogo no meu altar é eu subir aqui para pregar a palavra sem nenhuma capacidade, sem nenhum meio, sem nenhum crédito, irmão, mas a unção de Deus fazer a obra. Isso é o fogo no meu altar. Amém? E no seu? Qual é o fogo no teu altar? Irmão, você não tem ideia do que eu já tive que sacrificar neste altar, e ainda estou sacrificando. O quanto de orgulho próprio eu já tive que sacrificar nesse altar. Eu até brinquei outro dia, que eu falava para Deus: Deus, não deixa eu ser de Deus só hoje, dá uma folga. Porque não significa, irmão, que a carne ainda não esteja aqui. Significa que há uma guerra, amém, do espírito contra a carne. Mas para que eu saia vencedor, irmão, eu tenho que colocar a minha carne nesse altar. Meu orgulho próprio, meus desejos, meus prazeres, minha dignidade, meu lazer, minhas amizades. Ah, pastor, Deus não quer essas coisas. É por isso que o seu fogo anda brando. Você não tem ideia, irmão, do quanto de pessoas que eu já sacrifiquei nesse altar, e ainda estou sacrificando. Ainda estou. Só que quanto mais eu sacrifico, irmão, mais o fogo arde. São mais de 10 anos, irmão, nesse meio, vendo coisas que você não tem nem ideia. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: ah, eu já fui de igreja, mas eu vi umas coisas lá e me desanimou. Você não tem ideia do quanto de coisas eu já vi. Coisas, irmão, que você não vê nem no mundo. Você não tem ideia. Mas por que, irmão, no meio de tanta corrupção, eu ainda estou apaixonado por Jesus?
Porque, irmão, mesmo sendo falho, ainda estou andando com Jesus. Porque mesmo tendo tantos incentivos para parar, eu ainda persevero com Jesus. Porque a minha vida é um sacrifício vivo nesse altar. Está entendendo? É a vontade de fazer que eu não posso fazer e eu coloco no altar. É a vontade de ser que eu não posso ser e eu coloco no altar. É o desejo de ter e eu não posso ter e eu tenho que colocar no altar. É o meu orgulho, é a minha vontade, é a minha carnalidade, é tudo. Irmão, eu sacrifiquei minha juventude nesse altar. São dias que não volta mais. Eu sacrifiquei pessoas, eu sacrifiquei família, e eu continuo sacrificando. E eu estou pronto para Deus pedir, porque eu não suportaria ter um altar sem o fogo dele. Porque quanto mais eu sacrifico, mais o fogo arde. Diga glória a Deus. Você está pronto, irmão? Você está pronto para falar para Deus: Senhor, o que queres? Porque se você entrega nesse altar coisas que não te custa nada, esse altar não é de Deus. Talvez seja o seu. Se os seus sacrifícios estão todos no campo do conforto, irmão, ele ainda não vai vir com fogo. Está me entendendo, sim ou não? Tem que te custar alguma coisa. Às vezes dói, às vezes sangra, às vezes te faz chorar, às vezes você nem entende o porquê que está fazendo, mas o fogo vem. Diga glória a Deus. O fogo vem, irmão, e quando vem justifica tudo. Aí ele diz: todo aquele que amar pai e mãe, filho, marido, esposa, mais do que a mim, não é digno. Talvez você tenha que colocar um filho nesse altar, porque ele não é mais só seu filho, virou um ídolo, virou um Deus. Talvez você tenha que colocar um marido, porque ele não é mais o marido, ele é o seu Deus. Talvez você tenha que colocar a esposa, o pai, a mãe. Eu não sei, irmão, mas tem que ser algo que te custe. Mas não se trata do que você quer dar, se trata do que ele está pedindo. Você está me entendendo? Não dá mais para viver de pactos egoístas, de adoração fingida e de fogo artificial. Porque o sacrifício quem coloca é você, mas o fogo quem coloca é Deus. Se você vai lá e acende o fogo, é artificial. Irmão, como é que está o seu altar? O quanto você já sacrificou? Se você olha para trás, se você olha para a sua vida, quanto de sacrifício tem nesse altar? Quantas coisas você já abriu mão, já renunciou? Eu não estou falando de abrir mão de coisas ruins, de coisas que não seriam boas, de coisas ilícitas. Eu estou falando de coisas lícitas, de coisas que seriam agradáveis, de coisas que seriam prazerosas, de coisas que você queria, mas você teve que pôr no altar. Eu não estou falando de abrir mão de pessoas que você brigou, ficou chateada, de pessoas que você não se entendeu bem com ela. Eu não estou falando de pessoas que você não está se dando mais. Eu estou falando de alguém que você gosta, de alguém que você quer. Mas Deus fala: eu quero que você ponha no altar. Quantas pessoas tem nesse altar, irmão, que você já sacrificou? Se você colocar coisas mortas, só vai atrair as aves do céu, e as suas experiências sobrenaturais só terão a ver com obras malignas. Aí toda hora está amarrado, está repreendido, eu não aceito, em nome de Jesus, sai, eu não aguento mais. Isso cansa. A gente quer ver Deus, irmão. As pessoas precisam ver Deus.
Sabe, olha o nível que chegou a igreja. Para mostrar Deus para as pessoas, tem que mostrar o demônio. Olha o nível de pobreza espiritual que está a igreja. Porque para mostrar Deus, tem que mostrar um demônio manifestado. Aí as pessoas ficam: meu Deus, pastor de Deus, hein? Nossa, ele pegou o microfone e já caiu uns 3 endemoniados. Está me entendendo? Olha a pobreza espiritual. Para ver Deus, a gente tem que ver o demônio. Para ver o céu, a gente tem que ver o inferno. Onde está uma adoração verdadeira que faz o céu se abrir, como Isaías viu, e ele diz: eu vi os céus abertos, eu vi os querubins cantando santo. Ai de mim, Senhor, porque vi a tua glória. Aonde está? Irmão, a minha experiência sobrenatural não pode ser só com o diabo. Nossa, pastor, cumprimentei uma pessoa, meu Deus, coisa ruim que eu senti na hora. Sangue de Jesus tem poder. Sabe, pastor, aquela casa ali eu nem passo na frente, porque parece que tem uma coisa lá olhando para você. Nossa, pastor, fulano é pessimista, que olha, quando você conversa com ele, meu Deus, dá até uma coisa ruim na gente. Poxa, e as coisas boas, e a presença de Deus, e a unção, e o poder, e o toque, e o sobrenatural, e o amor, e a compaixão, e o caráter, e a honestidade, e o quebrantamento. Aonde está Deus, irmão? A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas nós somos a luz do mundo. Estamos neste mundo. Nós precisamos do impacto da presença de Deus na nossa vida. Irmão, eu quero que você fale para Deus: Deus, eu quero trocar os presentes pela sua presença. Eu quero o impacto da tua glória na minha vida. Eu quero entrar e sair, não precisar abrir a boca, mas a presença do Senhor que está em mim abrir caminhos, mudar territórios, transformar cenários, tocar vidas. Amém? Pessoas olhando para você e dizer: eu gosto de estar com você, eu gosto de conversar com você, eu gosto de pegar um turno com você, eu gosto de trabalhar com você. Tem alguma coisa diferente? Tem alguma coisa em você que eu não sei explicar? Você transmite paz, você me dá alegria, você me faz sentir bem. Irmão, nós precisamos. Diga glória a Deus. Algumas coisas, irmão, tem que trazer para a nossa vida com a presença de Deus. Vamos incendiar esse altar de novo. Vamos colocar nossa vontade nele. Vamos sacrificar nosso orgulho. Vamos sacrificar nossa dignidade. Vamos sacrificar nossa carne. Vamos sacrificar os desejos da nossa carne. Vamos pôr tudo no altar. Você vai ver se Deus não incendeia. Você vai ver se não pega fogo, irmão. Está me entendendo, sim ou não? Não se trata de pôr, irmão, um envelope do dízimo, um envelope da oferta, não. Se trata de você pegar o sacrifício vivo e pôr no altar. De você falar: pastor, eu queria pegar pelo cabelo, mas eu vou pôr no altar. Já quis pegar alguém pelo cabelo? Vou pôr no altar. Minha vontade era ir lá, pastor, e falar poucas e boas. Vou pôr no altar. Amém? Pastor, eu estou inflamado. Sabe, pastor, se eu pego um na minha frente, mas vou pôr no altar. Pastor, eu estou inclinado para o pecado, cheio de desejo, cheio de vontade. Ai, mas vou pôr no altar. Amém? Vou pôr no altar. Um dia um pastor fez a besteira de falar um negócio para mim. Ele disse assim: esse escapeta é burro, né? Não sabe nem tentar a gente. Coloca umas mulheres feias na nossa vida. Não preciso nem te falar o que aconteceu depois, né? Não, eu vou pôr no altar. Porque Deus não está falando de você não ser tentado. Ele está falando de você não consumar. Ele está falando de você sacrificar seu desejo, sua vontade, colocar no altar.
Amém? A Bíblia não está falando de você não irar, está falando de você não pecar, colocar no altar. Diga glória a Deus. A Bíblia não está falando de você não sonhar. A Bíblia diz: o coração do homem faz planos, mas a vontade de Deus vem da boca dele. Ele está dizendo: você pode sonhar, mas tem hora que você vai ter que pôr no altar, porque os meus sonhos são maiores para a sua vida. Você está me entendendo, irmão? Deus não quer que você viva isolado do mundo. Não é isso. Porque se você não tiver contato com as coisas do mundo, você não vai ter nada para sacrificar no altar. É engraçado que quando Israel foi sair do Egito, eles disseram para Faraó, ou melhor, Faraó disse a eles: vocês podem ir, mas os animais, o tesouro, fica tudo aqui. Aí Moisés disse assim: nenhuma unha ficará. Tudo que é nosso nós vamos levar. Por quê? Porque não sabemos quão longo será o caminho e com o que nós iremos sacrificar ao Senhor. Aí a Bíblia diz que eles foram de porta em porta, irmão. E a Bíblia diz que os egípcios davam ouro para eles. Bênção de Deus. Nenhum cão rosnou contra eles. Só que aí o tesouro que era para sacrificar, adorar a Deus, virou um bezerro de ouro. Porque é coisas mortas. Dinheiro é coisa morta. Roupas é coisa morta. Estilo de cabelo, unha pintada é coisa morta. Doutrinas são coisas mortas, irmão. Você não vai manter o altar aceso com coisas mortas. Tá me entendendo? Dízimo é coisa morta. Oferta é coisa morta. Vestes, coisa morta. Pode, não pode. Televisão é do inimigo. Coisas mortas. Isso não vai manter o altar aceso. O que mantém o altar aceso é o sacrifício vivo. É você querer falar, mas por amor a Deus você não fala. É você querer fazer e querer muito, mas por amor a Deus você não faz. Escreve o que eu vou te falar, irmão. Vai chegar um dia que só a presença de Deus vai brecar você. E se você não estiver andando com ela, adivinha, não vai ter breque, não vai ter freio. Por mais que você diga: não, pastor, mas eu fui criado, o que é meu, o que não é meu pode ser uma caneta. Vai chegar um dia que só a presença de Deus te breca, irmão. E se ela não tiver com você, não tem freio. Não terá freio. Tá me entendendo, sim ou não? Agora, ter a presença, a pessoa de Deus é diferente de ter o favor. Deus falou claramente para Moisés: eu vou dar a terra que eu jurei, que eu prometi. Os inimigos vão cair por terra, mas eu não vou. Vocês vão ter os presentes, mas não vai ter a presença. Moisés falou: então não vou. Aonde estão os Moisés dessa geração, hein? Que recebe uma proposta de emprego, irmão, mas aí você olha e pensa e fala: mas isso não é de Deus, então não vou. Eu não vou. Tá me entendendo? Aonde estão as ofertas, os prazeres, irmão, que você olha e fala: mas isso não é de Deus, então não vou. Onde estão os Moisés? Porque você vai abrir o mar, você vai transformar a água amarga em água doce, você vai fazer a água sair da rocha, você vai ver, irmão, a chuva de pão e de carne, mas tudo vai começar
com uma grande oferta de sacrifício no altar de Deus. A Bíblia diz que Moisés, quando já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, antes preferindo padecer junto com o seu povo. Grandes coisas aconteceram lá na frente, mas começou com uma grande renúncia no altar. Ele era rico, ele tinha tudo, o poder estava em suas mãos, mas ele abriu mão de tudo aquilo, porque tudo aquilo era o mesmo que a ausência de Deus. Ele abriu mão. Troque, irmão, os presentes pela presença. Vai doer, tem hora. Tem hora até que você vai achar que não vai conseguir. Mas quando o fogo vem, justifica tudo. Quando o fogo vem, irmão, você vê que foi a melhor escolha que você fez, a melhor decisão que poderia ter sido tomada. Amém? Nós não podemos mais ser cristãos apagados. Nós não podemos mais ter uma vida de comunhão com Deus apagada. Nós precisamos, irmão, colocar sacrifícios vivos neste altar. Chega de pactos egoístas, de adoração fingida e de fogo artificial. Está na hora de você ir para Deus e se entregar, dizer: eu sou o Cordeiro, eu estou aqui, a minha vida é tua, Senhor. Eu não tenho outro Deus, eu não sou o Deus da minha vida, então a minha vontade não interessa. Amém? Porque se eu não sou o Deus da minha vida, a minha vontade é só um detalhe, é só um devaneio que passou na minha cabeça, que eu não devo dar ouvidos. Diga glória a Deus. Porque passa. Afinal de contas, irmão, a gente ainda é de carne e osso. Sim ou não? Passa. Mas aí eu lembro, eu não sou o Deus da minha vida. Não é a minha própria vontade que eu me submeto. Eu já tenho um Deus, eu já tenho um Senhor, e eu me submeto à vontade dele. Se é não, é não. Doendo, chorando, sangrando, correndo, mas o fogo vem no altar depois. Diga glória a Deus. De repente o carcereiro olha para você e acha graça e fala: sabe uma coisa? Cuida dessa prisão aí para mim. De repente Faraó, irmão, olha para você e fala: sabe uma coisa? Onde eu vou achar um homem como você? A partir de hoje você vai governar todo o Egito. Mas tudo começou com uma grande renúncia no altar de Deus. Quem está entendendo? Diga amém. Como é que está o seu altar? Irmão, se você não põe um sacrifício vivo nesse altar, o fogo de Deus nunca virá. E se o fogo de Deus nunca virá, você perde a motivação de continuar servindo. Sabe, chega uma hora que você não tem mais inspiração. Chega uma hora que o culto não tem mais sentido, não tem mais propósito. Sabe, me disseram essa semana: poxa, eu estou com uma saudade no culto. Eu falei: nossa, isso é ruim de ouvir como pastor. Porque quem na face da terra vai dizer que está com saudade no culto? Eu lembro quando eu comecei no ministério, a gente viajava muito aqui na região para fazer culto. E um dia dentro do carro eu disse assim: poxa, que outros jovens fariam isso? Que outros jovens com a cabeça no lugar faria isso? Acordaria cedo no domingo, viajava quilômetros para poder pregar uma palavra para um povo mal acabado dormindo no culto. Mas é um sacrifício vivo. Amém? Irmão, tem fogo que vai vir amanhã na sua vida, que tem a ver com o sacrifício que você vai colocar hoje no altar. Diga glória a Deus. Deus, irmão, Ele quer incendiar você. A gente quer andar no meio do fogo, mas a gente faz Deus habitar num coração gelado. Não, está na hora, irmão, da gente pôr o sacrifício vivo. O rei
rei Nabucodonosor olhou para Sadraque, Mesaque e Abednego e disse: é de propósito que vocês não se dobram quando eu mando? Vou dar uma chance, vou mandar tocar a música, e ai de vocês se vocês não se prostrarem. Quero ver o Deus que vai livrar vocês da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego disse: o nosso Deus pode nos livrar, e ainda que Ele não livre, nós não nos prostraremos. Eles estavam dizendo: eu morro para Deus hoje, por decidir viver para Ele. Amém? E aí a Bíblia diz, irmão, que jogam eles amarrados. O rei olha e fala: mas a gente jogou 3 amarrados, porque eu vejo 4 andando no fogo. E a semelhança do quarto é como a do filho do homem. A Bíblia diz que tira eles lá de dentro, irmão, e nem cheiro de fumaça tinha na roupa deles. Sabe por quê, irmão? Porque o fogo de Deus, ele é mais abrasador que qualquer outro fogo artificial. Você quer estar escondido do fogo do inferno? Se esconda no fogo de Deus. Diga glória a Deus. Nós precisamos disso, irmão. É isso que vai inspirar a nossa caminhada, é isso que vai motivar a nossa caminhada com Deus. Sabe, nós temos que estar mais sedentos de experiências, porque tem dias que a gente quer experiência com Deus, e tem dia que é Deus que quer uma experiência conosco. Amém? Tem dia que a gente quer algo com Deus, tem dia que é Deus que quer algo com a gente, irmão. É a hora de você pôr algo no seu altar. Diga glória a Deus. Olha para o seu altar num minuto. Pensa na sua vida com Deus. O que você já renunciou ali? O que você já sacrificou ali? Pastor, olha, foi um sacrifício. Eu lembro que eu sofri, pastor, mas Deus pediu, eu fiz. Porque talvez não tenha sacrifício nenhum, por isso não tem fogo. Para a gente encerrar, 1 Reis, capítulo 18. Reis 18, versículo 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu o quê? Servo. Irmão, o fogo no altar revela quem Deus é e quem nós somos. O fogo neste altar revela quem Deus é e quem nós somos. Ele está dizendo para Deus: Deus, manifeste-se hoje que o Senhor é Deus e que eu sou teu servo. Se eu não sirvo a Deus, se a minha adoração é fingida, os meus pactos egoístas, o fogo é artificial. Porque aí o meu altar não revela nada, nem a meu respeito, nem sobre Deus. Amém? Servo de Deus significa, irmão, você acatar ordens dele. Ser servo de Deus é não precisar de explicações, só das coordenadas. Por exemplo, o Eduardo trabalha com coordenadas. Amanhã ele chega lá e recebe uma autorização e fala: vai para tal lugar. Ele não questiona, por quê?
Ele é servo lá. Ele não precisa das explicações, ele só precisa das coordenadas. Ser servo de Deus não é perguntar a Deus por quê? Por que comigo? O que o Senhor quer de mim? Por que só eu? Não é isso que a gente faz? O que o Senhor quer de mim? Eu já não te dei tudo. Porque só eu, Deus. Ó Elias lá no deserto, só eu fiquei, Senhor. Só eu. Servo de Deus recebe as coordenadas e vai, sem questionar, sem perguntar para quê, qual a finalidade, quem Deus vai tocar, quem Deus vai transformar, que grande obra Ele vai fazer, se não vai fazer obra nenhuma, se vai tocar uma multidão, se não vai tocar ninguém, se vai tocar uma geração, se não vai mudar nada. Ele só vai, porque Ele é servo. Irmão, não é fácil ser servo de Deus. Não é fácil. Eu me arrisco a dizer que todos nós aqui, sem exceção, tem momentos que não somos servos de Deus. Porque se Deus não explicar tudinho pra gente, a gente não faz. Você já reparou o quanto de tempo que Deus perde ao tentar nos convencer de alguma coisa? Já reparou quantas vezes Deus tem que bater na mesma tecla para a gente fazer, para a gente se submeter? E tem horas que a gente nem faz, é Ele que empurra a gente. É ou não é verdade? Tem hora que a gente nem faz, mas Ele está um empurrando a gente fala, opa, estou fazendo, e nem foi você. Porque o servo, Jesus disse, o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Jesus falou isso. Eu não chamo mais vocês de servos, mas de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. O Eduardo não sabe o que o patrão dele faz, ele sabe o que ele tem que fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer com aquilo que Ele pediu para eu fazer, eu sei o que eu tenho que fazer. Amém? É algo tão louco e tão maluco, que aquele dia eu estava dando um testemunho aqui falando que Deus tocou no meu coração para mim ir lá humildemente pedir desculpa para o pastor. Acho que foi uns 4 ou 5 dias depois, eu estava conversando com o Elcio no portão de casa, e ele falou, pastor, 2 dias antes eu falei para Dani, sabe o que o pastor tinha que fazer? O pastor tinha que ser humilde, falar, irmão, desculpa se eu te machuquei. Talvez aquela direção que Deus me deu, para eu pegar o meu orgulho, a minha dignidade, porque eu ainda sou um homem, e colocar aqui no altar de Deus, era para tocar o Elcio. Porque era essa concepção do que era certo que ele tinha. O pastor tinha que fazer isso, e se ele não me visse fazer, talvez geraria uma decepção, uma frustração. Só que aquilo que foi só um toque nele, para mim teve que ser um sacrifício. Está me entendendo, sim ou não? Porque, irmão, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Eu não sabia que Deus já tinha falado isso com ele. Eu só recebia coordenadas, vai lá e faz. A gente precisa estar disposto a andar na direção que Deus está dando, irmão. Mesmo que não aconteça nada no caminho, mesmo que não mova ninguém, que não toque ninguém, que não transforme ninguém, mas já está transformando a gente, porque agora estamos obedecendo. Diga graças a Deus. A gente precisa. Senhor, manifeste hoje que Tu és Deus e que eu sou Teu servo, e que conforme, 36 ainda, e que conforme a Tua palavra fiz todas estas, o quê? Coisas. Ele está dizendo, Deus, todas as coordenadas que me pediu, eu fiz. Toda a direção que me deu, eu fiz. Chegamos aqui, no altar, nesse ponto. Aqui está o meu medo,
Aqui está a minha dúvida, aqui está o meu temor, a minha insegurança, porque sou eu contra 450 profetas de Baal. Mas está tudo aqui nesse altar, Senhor. Sabe, irmão, às vezes Deus vai querer e vai promover desafios na nossa vida, e você só vai ver o agir de Deus se você aceitá-los. Vamos para cima. Diga glória a Deus. Vamos provar, irmão, e ver o que o Senhor é bom. Sabe, quando Deus